Eu gostaria de estar compartilhando uma palavra do Senhor aqui, que Deus em Cristo Jesus nos abençoe a nós todos, que fica em Atos 13, capítulo do número 35 até o número 39, que diz assim, Paulo dizendo, pelo que também outro salmo diz, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Ele citando o Salmo 16, 10. Aí 36 ele diz assim, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto juntamente de seus pais e viu a corrupção. Então ele está citando o Salmo 16, 10. Perceba que Pedro ele usa o mesmo Salmo lá em Atos, capítulo de número 22, verso 35 ao 31. Aí Paulo diz aqui no versículo 38, seja-vos, pois, notório, varões irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Por este quem? Jesus. Aí ele diz assim, e de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Irmãos, perceba que Paulo ele usa uma passagem dos Salmos. Ele usa uma passagem dos Salmos, Salmos 16, verso 10, né? Pedro também usou essa mesma passagem lá em Atos, capítulo de número 2, verso 25 ao 31. Pedro usou também. Então, irmãos, não é errado usarmos passagens do Antigo Testamento, não é errado fazermos pregações do Antigo Testamento, desde que a nossa pregação ela venha a apontar para quem? Para Cristo. Porque eu percebo, fazendo uma análise aqui construtiva, eu já fui em vários cultos onde eu vejo o pregador fazendo uma pregação maravilhosa, linda, espetacular. Ele fala de José, ele fala de Abraão, ele fala de Elias, ele fala de Eliseu, mas muitas das vezes a pregação dele é uma pregação antropocêntrica. O que é uma pregação antropocêntrica? É quando se coloca o homem no centro e não Cristo. Porque uma pregação cristocêntrica, onde Cristo está no centro, é uma pregação como Pedro fez. Inclusive, Pedro, lá em Atos, quando aqueles homens ali acham que aqueles homens que foram batizados com o Espírito Santo, quando os judeus acham que aqueles homens ali que foram batizados com o Espírito Santo estão bêbados, Pedro ele cita Joel, capítulo de número 2, para mostrar que aqueles homens haviam recebido uma promessa do Senhor. E Pedro também usa salmos para apresentar quem? Jesus Cristo. Nós vemos Filipe, se achegando diante de uma carruagem onde estava um eunuco lendo uma passagem de Isaías, a qual falava sobre o Senhor Jesus Cristo. Se eu não me engano, essa passagem está lá em Isaías, capítulo de número 53. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso, exatamente, é uma passagem que diz lá em Isaías 53. O eunuco está lendo uma passagem que está nesse texto. Então Felipe começa a partir dessa pregação, a partir desse texto, aonde o eunuco ali está lendo, é uma passagem aonde está se referindo a Jesus. Então, Filipe ele começa dessa passagem, e faz uma pregação ali expositiva de Jesus Cristo, apontando, mostrando Jesus Cristo ali dentro daquela pregação. Até porque na época dos apóstolos, o Novo Testamento ainda, ele não existia. Por que, Vinícius, que nós falamos Antigo Testamento e alguns falam Tanakh? Porque o judeu, quando a gente fala Antigo Testamento, soa como uma coisa assim desrespeitosa, Por quê? Porque Antigo Testamento vai trazer um entendimento de ultrapassado. E, na verdade, nós bem sabemos que o Antigo Testamento ele não é ultrapassado, ele teve toda a sua importância, em um tempo da história, mas ainda ele é importante para os nossos dias. Por quê? Porque sem o Velho Testamento, o Antigo Testamento, nós não conseguiríamos compreender e entender o Novo. E também nós só conseguimos entender e compreender o Novo porque nós conhecemos o Antigo, Nós só conhecemos Jesus porque nós também conhecemos a história de Israel. E tem muitas outras coisas relativas a isso. Então, irmãos, o que eu quero mostrar aqui? O que eu quero mostrar é que muitas das vezes não adianta nós fazemos uma pregação linda, bonita, maravilhosa, mas aonde Cristo não esteja no centro das nossas pregações. Nós podemos pegar exemplos do Antigo Testamento para as nossas vidas? Podemos
Podemos sim, mas o objetivo maior, o objetivo principal é apresentar Cristo em nossas pregações. Uma vez escutei um pastor falar uma coisa muito bonita, ele falou que a Bíblia é a hermenêutica de Deus, aliás, é a hermenêutica de Cristo. A Bíblia Sagrada é a hermenêutica de Cristo, de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia toda aponta para Jesus. O tabernáculo lá no Antigo Testamento, o templo, tudo aponta para Jesus, tudo se refere a Jesus. Os profetas falaram de Jesus, Gênesis fala de Jesus, Êxodo fala de Jesus, Levítico fala de Jesus, Números fala de Jesus, Deuteronômio fala de Jesus, Josué fala de Jesus, Juízes fala de Jesus. Todos os livros falam a respeito de Jesus claramente, que muitas passagens estavam obscurecidas, ou seja, não haviam se revelado ainda para nós, né? Então esse pastor ele fala que a Bíblia é a hermenêutica de Jesus Cristo. Estava percebendo, eu estava analisando, né, fazendo uma observação nas pregações de um dos nossos contemporâneos, que foi um dos maiores ganhadores de almas de todos os tempos, né? Que foi o doutor Billy Graham. Foi um homem que ganhou muitas almas para o Senhor Jesus Cristo. Eu estava analisando, eu gosto muito de analisar, de observar as pregações, e eu estava observando a pregação deste homem, muitas pregações, eu gosto das pregações dele, né? Eu estava observando ali as suas pregações, e a pregação dele é exatamente como a dos apóstolos. Ele sempre, você pode perceber que Billy Graham ele sempre começava com José, ou com Abraão, ou com Elias, ou com Eliseu, ou falando acerca dos 10 mandamentos, mas a finalidade da pregação de Billy Graham era o Senhor Jesus Cristo, mostrar para o homem que o homem era pecador, que ele necessitava de se arrepender, que ele necessitava de um Salvador, e ali ele já apresentava Cristo para aquelas multidões aonde ele pregava. Por isso que era um homem que ganhava muitas almas para Jesus, porque apesar de ele começar fazendo uma leitura, começar sua pregação, a dissertação pelo Antigo Testamento, a pregação de Billy Graham ela sempre colocava Cristo no centro, como a pregação dos apóstolos. Você vai ver Pedro, Filipe, Estevão, você vai ver o apóstolo Paulo sempre citando passagens do Antigo Testamento, até porque eles não tinham, nessa época, eles não tinham o Novo Testamento para poderem fazer o quê? Para poderem fazer uma leitura expositiva mostrando Cristo, né? Por isso que eles usavam muitas vezes o Antigo Testamento. Mas nos dias de hoje, é errado usar o Antigo Testamento, o Tanakh? Não, de forma nenhuma, não é errado. Desde que nós venhamos a apresentar Cristo nas nossas pregações, né? Eu tenho que aprender muito. Eu gostaria muito de aprender, ter um equilíbrio, uma prudência em poder fazer o quê? Em poder usar muito o Novo Testamento, porque o Novo Testamento ele fala muito acerca do Senhor Jesus Cristo. Não que eu não vá usar o Antigo, né? Mas é preferível que nós venhamos a usar o Novo. Por quê? Porque o Novo ele mostra Cristo, ele mostra Jesus Cristo, ele mostra claramente Cristo para as nossas vidas. Mas para uma pessoa, quando eu me converti, eu só pude compreender muitas coisas que falam a respeito de Cristo porque eu também li o Antigo. Então, a Bíblia toda é completa, toda, deixando bem claro isso, a Bíblia toda é completa, cada página, cada linha, cada versículo, cada palavra, né? Cada palavra aqui é muito importante, toda a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Eu encerro com essa palavra aqui, ó. Olha o que Pedro diz aqui, nós encerramos, ó, a segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, verso 20 e 21 diz assim, ó, Pedro dizendo através do Espírito Santo, ó, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos, quer dizer, os homens separados de Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então Pedro ele deixa claro aqui para nós que, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Sagradas Escrituras é de particular interpretação. Por quê? Por que não é de particular interpretação? A própria Bíblia responde, ó, Pedro dizendo, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem nenhum.
Mas os homens santos, ou seja, separados, que Deus os separou, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então toda a Bíblia, né? Toda, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Então, essa palavra que eu gostaria de deixar para o nosso entendimento. Espero realmente que você, do fundo do meu coração, espero que você tenha entendido e compreendido. E o mais que você não compreendeu, que você não entendeu, que o Espírito Santo possa iluminar o seu entendimento e que o Espírito Santo possa falar mais com você em nome de Jesus.